Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá. Sou uma mulher de 31 anos. Depois de 2 anos de casamento, estou sozinha novamente. Embora fosse uma época economicamente difícil, meu ex-marido e eu decidimos nos casar. Meus pais viam meu ex-marido de maneira muito favorável porque, durante nosso namoro, ele cuidava atentamente de sua mãe viúva e de sua irmã mais nova. Eles o consideravam uma pessoa responsável, com grande capacidade de cuidar de uma família, e muito trabalhador. Me diziam que o dinheiro não é tudo e que o melhor para o meu futuro era me casar com uma boa pessoa. Meu marido sempre cuidou bem de sua mãe e sua irmã, nunca foi um fardo econômico para eles e, pelo que sei, eles nunca dependeram completamente dele financeiramente. Meus pais tinham razão ao dizer que uma pessoa familiar e trabalhadora é o melhor para conviver. Eu também não queria me casar com alguém que tivesse que sacrificar demais por sua família. Por essas razões, pensei que meu ex-marido era um homem adequado para passar o resto da minha vida. Naquela época, sua irmã também trabalhava em uma empresa e sua mãe, que estava na casa dos 60, ajudava em restaurantes e lojas locais, realizando atividades econômicas. Embora tenha havido um período difícil quando o pai de meu marido faleceu, eles tinham uma casa própria sem hipoteca. Até que sua irmã encontrou trabalho, meu marido cobria a maior parte das despesas, mas depois que ela começou a trabalhar, ele enviava apenas cerca de $500 por mês como dinheiro de bolso para sua mãe, sem fazer grandes sacrifícios por sua família. Enquanto minha cunhada decidiu cuidar de sua mãe morando juntas, meu ex-marido morava sozinho em um apartamento perto de seu trabalho. Me tranquilizava saber que sua família podia se virar bem sem depender de meu marido. Além disso, minha sogra dizia que quando sua filha se casasse e saísse de casa, não haveria necessidade de nós ficarmos perto dela nem de vivermos juntos. Ela dizia que era capaz de viver sozinha e que estava esperando ansiosamente por isso, já que nunca em sua vida tinha vivido sozinha nem desfrutado da liberdade que só quem vive sozinho pode aproveitar. Nos encorajava a sermos felizes juntos sem nos preocuparmos com ela. Meus pais, que tinham uma situação econômica mais folgada, nos ajudaram a comprar uma casa. Embora tivéssemos que pedir um empréstimo, o valor da casa subiu significativamente devido à sua localização em uma área com boas perspectivas de valorização. Assim, pagar a hipoteca não foi um problema. Meu marido também tinha algumas economias, que usamos para remodelar o apartamento, comprar um carro e cobrir os gastos do casamento. Depois de tudo isso, nos restou pouco dinheiro para outras despesas, o que foi um pouco difícil. Embora meus pais nos ajudassem com a casa, não esperávamos receber apoio econômico da família do meu marido. Praticamente havíamos coberto todos os grandes gastos e, com empregos estáveis, me sentia muito grata. Não tinha o desejo de ter móveis de marca ou coisas de luxo desde o início de nossa vida juntos. Pensava que o importante era começar com o necessário e ir melhorando aos poucos conforme pudéssemos, vendo isso como parte da diversão do casamento. Durante nosso namoro, eu já tinha comprovado que meu marido era uma boa pessoa. Embora começássemos com poucos recursos, ele sempre foi carinhoso e grato, especialmente com meus pais, querendo retribuir o favor por nos ajudarem a começar. Apesar de que ambos trabalhássemos, meu marido, que havia sido o sustento de sua família desde jovem, encarregava-se de gerir nossas finanças. Eu não me preocupava, já que tínhamos um registro de gastos que eu podia revisar a qualquer momento, o que nos dava grande transparência e tranquilidade. Após 2 anos de casamento, nos adaptamos bem à nossa nova vida. Seguindo nosso plano inicial, trocamos nossa TV de 40 polegadas por uma de 75 polegadas. Passamos de suportar os primeiros verões com um só ventilador, mas agora temos ar-condicionado tanto na sala quanto no quarto. Aos poucos fomos melhorando e ajustando nossa casa, vivendo uma vida matrimonial realmente ideal e feliz. Mas, recentemente, minha cunhada de repente anunciou que iria se casar. Embora o casamento seja algo que devemos celebrar, a notícia inesperada causou um grande alvoroço na família do meu marido. Para começar, minha cunhada tem apenas 23 anos, o que poderíamos dizer que é um pouco jovem para se casar, e ninguém sabia que ela tinha namorado. Embora possa se casar um pouco antes que outras pessoas, todos pensávamos que ela não tinha um parceiro, então seu repentino anúncio de casamento foi um grande choque. Minha sogra nos ligou, a mim e ao meu marido, pedindo que conversássemos com minha cunhada para ver se podíamos fazê-la entrar na razão e nos certificar de que ela não estava tomando uma decisão precipitada. Pediu-nos que a convencêssemos a não ter ideias descabidas e a pensar bem nas coisas. Assim, decidimos falar com minha cunhada. Quando a encontramos, ela estava decidida a seguir em frente com sua ideia.
Ao ouvi-la falar sobre o homem com quem queria se casar, percebemos que ele não tinha terminado a universidade e não tinha um trabalho estável. Perguntamos como ela o conheceu, e ela nos contou que se encontraram há pouco tempo, quando ela estava tomando umas cervejas com amigos depois do trabalho. Agora entendemos perfeitamente por que minha sogra estava tão preocupada e nos pediu para conversar com ela. A situação é realmente complicada e está claro que minha sogra quer evitar que minha cunhada tome uma decisão impulsiva. Perguntamos à minha cunhada o que a levou a decidir se casar após apenas 2 meses de conhecer alguém que parecia não estar preparado. Ela nos disse que seu namorado tinha grandes ambições e planos. Segundo ela, os pais do seu namorado têm uma loja de frango frito no bairro e seu namorado quer aprender a fritar frango para que um dia possa abrir seu próprio negócio de frango frito nos Estados Unidos. Além disso, ela gabava-se com entusiasmo de que seu namorado tinha uma visão única para o negócio. Disse que planeja desenvolver o frango mais delicioso do mundo, de modo que as pessoas venham à sua loja por conta própria. Uma vez alcançado isso, nem ele nem ela precisariam ir à loja, pois os funcionários se encarregariam de tudo. Eles poderiam viajar por todos os Estados Unidos e outras partes do mundo, desfrutando da liberdade financeira em uma idade jovem. Apesar de minha cunhada parecer ingênua e pouco consciente do mundo real, esta é, sem dúvida, uma das ideias mais absurdas que já ouvi em minha vida. Esperando que ela pudesse ver a realidade, perguntei sobre a loja dos pais do namorado dela, que tipo de loja era, seu tamanho e se realmente tinha uma receita que pudesse ser considerada a mais deliciosa do mundo. Minha cunhada respondeu que não sabia se era o frango mais delicioso do mundo, mas que certamente não era ruim. Disse que era seu namorado quem planejava desenvolver a receita mais deliciosa do mundo, mas que a receita atual de seus sogros não necessariamente era, e que sua loja era apenas uma loja de frango do bairro, não uma marca famosa. Depois de ouvir sua resposta, percebi que o plano da minha cunhada era ainda mais ilusório do que eu pensava. O mais surpreendente é que meu marido, em vez de ver o absurdo da situação, achava admirável que alguém tão jovem tivesse um plano tão audacioso. Meu marido disse que, ao ver um jovem com tanta determinação, se perguntava o que ele tinha feito naquela idade. Disse que achava que o namorado da minha cunhada parecia alguém de quem se podia aprender e que deveríamos dar uma oportunidade para ele tentar. Fiquei surpresa ao ouvir isso, pois fomos lá para dissuadir minha cunhada e não para apoiar suas ideias. Vendo que não fazia sentido continuar discutindo com minha cunhada naquele momento, terminamos a reunião apressadamente e voltamos para casa. Disse ao meu marido que não podia acreditar no que ele tinha dito. Lembrei-lhe que sua mãe nos havia pedido para dissuadir sua irmã e que ele, em vez disso, a havia encorajado ainda mais. Perguntei-lhe como ele podia apoiar uma ideia tão absurda depois de todo o esforço que fizeram para que sua irmã estudasse e conseguisse um bom emprego. Meu marido disse que os tempos mudaram e que já não é como na época de nossos pais. Acrescentou que, uma vez que sua irmã decide algo, ninguém pode fazê-la mudar de opinião, então o melhor seria apoiá-la. Embora entendesse seu ponto de vista, continuava preocupada com a falta de preparação e a impulsividade de sua decisão. Perguntei ao meu marido como ele diria tudo isso à sua mãe, que nos havia pedido para dissuadir sua irmã, e ele me respondeu que ele se encarregaria e que eu não me preocupasse. Coincidentemente, tenho uma amiga que emigrou para os Estados Unidos, então perguntei-lhe sobre a situação do negócio de frango frito lá, já que o plano da minha cunhada era abrir com seu marido um negócio de frango frito nos Estados Unidos. Ela me disse que, embora possa parecer que possam ter sucesso e triunfar, a realidade não é tão simples. Comentou que nos Estados Unidos a tradição de fritar frango é muito forte e que é preciso considerar os gostos locais, o que não seria fácil. Além disso, mencionou que, devido à recessão, muitos pequenos empresários estão fechando seus negócios. Disse-me que, embora tentar seja livre, se fosse sua família, aconselharia a não ir. Com essas informações, fiquei ainda mais preocupada com a ideia impulsiva da minha cunhada e a falta de realismo em seu plano. Embora tivesse compartilhado essas informações com meu marido, ele continuava esperançoso de que os jovens pudessem ter ideias brilhantes. No final, me resignei, pensando que se as coisas dessem errado, seria a vida da minha cunhada que seria afetada, não a minha. Não imaginava que isso teria um impacto significativo em minha própria vida. Recebemos uma ligação da minha sogra, convocando-nos para uma reunião familiar, então meu marido e eu fomos à casa dela. Pensava que minha sogra não tinha desistido da ideia de dissuadir minha cunhada e queria resolver a questão com toda a família presente. Preparei-me para aquele confronto. No entanto, ao chegarmos, minha sogra nos fez sentar ao lado da minha cunhada e nos perguntou quanto dinheiro tínhamos economizado. Foi então que me arrependi de ter deixado a gestão do dinheiro com meu marido. Se fosse minha responsabilidade, teria notado algo estranho e não teria revelado essa informação.
Quando minha sogra perguntou sobre nossas economias, perguntei-me por que queria saber. Mas meu marido, sem pensar duas vezes, disse-lhe que, embora estivéssemos economizando há 2 anos, devido à hipoteca e às despesas domésticas, tínhamos apenas cerca de $30.000 economizados. Então minha sogra nos explicou o motivo de sua pergunta. Disse-nos que os pais do namorado da minha cunhada tinham imposto como condição para ensiná-los a fritar frango que ela teria que arcar com todos os custos da migração para os Estados Unidos da minha cunhada e do seu namorado. Disse que não queria ser a razão pela qual seus filhos teriam que desistir de seu sonho por falta de apoio financeiro. Respondi que isso não fazia sentido e perguntei se ela sabia quanto custa uma casa nos Estados Unidos. Disse-lhe que com aquele dinheiro poderiam abrir pelo menos 2 franquias de frango em nossa cidade e que a ideia de ir para outro país e abrir um negócio de frango frito sem nenhuma experiência era ridícula. Até mencionei que parecia uma fraude por parte daquela família. Os pais do namorado da minha cunhada não estavam ensinando a fritar frango apenas para que minha cunhada se beneficiasse, mas também para que seu próprio filho tivesse sucesso. Então, por que estavam pedindo que minha sogra arcasse com todos os custos? Minha cunhada, que estava ao meu lado, disse-me que, embora não soubesse muito sobre negócios, era contra minha sugestão de abrir franquias em nossa cidade, pois, segundo ela, as franquias ficam com grande parte dos lucros, deixando-te com muito pouco. Disse-lhe para olhar pela janela e contar quantas franquias de frango frito ela podia ver na rua. Perguntei se ela realmente pensava que todos aqueles donos eram ignorantes e que estavam perdendo dinheiro com suas franquias. Ela desconsiderou meu argumento, dizendo que aqueles donos de franquias ganham apenas o suficiente para cobrir seus salários e nunca farão grandes fortunas. Perguntei quantos empresários independentes realmente podem se dar ao luxo de ter apenas empregados e viver dos lucros, sem trabalhar eles próprios. Então, perguntei se os pais de seu namorado empregam apenas trabalhadores e não trabalham eles próprios em sua loja. Minha cunhada respondeu que seus futuros sogros são diferentes porque são muito trabalhadores e estão profundamente comprometidos com seu negócio, por isso o gerenciam pessoalmente. Fiquei sem palavras, não porque minha cunhada tivesse me superado na discussão, mas porque não conseguia acreditar em como ela estava cega diante da realidade. Então, ela disse algo que me deixou ainda mais atônita: está com ciúmes porque vou para os Estados Unidos? Nunca pensei que fosse tão materialista. E acrescentou que deveríamos nos dar bem com ela, pois no futuro, quando tivéssemos filhos, certamente gostaríamos que estudassem nos Estados Unidos e precisaríamos de sua ajuda para isso. Senti-me completamente desconcertada e frustrada com sua atitude. Tentei explicar-lhe que não se tratava de ciúmes, mas de preocupação pela falta de planejamento e realismo em sua decisão, mas ela parecia convencida de que seus planos eram sólidos e que eu estava sendo egoísta. Então, minha cunhada insistiu que deveríamos começar a nos dar bem com ela desde já, dizendo que, se investíssemos neles agora, nos ajudariam a fazer com que nossos futuros filhos estudassem nos Estados Unidos. Meu marido a apoiou, argumentando que ter um parente nos Estados Unidos seria uma vantagem, e que enviar nossos filhos para aprender inglês lá seria muito melhor do que qualquer escola local. Tentaram me convencer a investir nos planos da minha cunhada o dinheiro que tanto nos custou economizar. Naquele momento, mantive-me firme e disse-lhes que, mesmo que tivesse que enfrentar qualquer consequência, não tinha nenhuma intenção de gastar nosso dinheiro naquela ideia absurda. Não podia permitir que nossas economias fossem usadas para um projeto tão incerto e mal planejado. Disse-lhes que tínhamos apenas $30.000 economizados e que isso não seria suficiente para abrir um negócio, encontrar uma casa e cobrir os custos de emigrar para os Estados Unidos. Pedi-lhes que reconsiderassem, apontando que toda a família deveria estar tentando dissuadir minha cunhada, não apoiá-la nesse plano pouco realista. Então, minha sogra interveio, dando um giro inesperado à conversa. Disse que estava considerando vender sua casa para financiar o estabelecimento de minha cunhada nos Estados Unidos. Sabia que minha sogra ganhava um pouco mais de $1.000 por mês fazendo trabalhos ocasionais na vizinhança, então perguntei como planejava se sustentar se vendesse a casa. Foi então que, de maneira indireta, sugeriu que eu e meu marido poderíamos ajudá-la financeiramente. Entendi que ela esperava que nós cuidássemos de seu sustento se vendesse a casa para ajudar minha cunhada. Essa sugestão me deixou sem palavras e ainda mais preocupada com a situação. Minha cunhada insistiu que, já que ela havia cuidado de sua mãe desde que começou a trabalhar, agora era nossa vez de fazer isso. Respondi que isso não fazia sentido. Lembrei-lhe que, antes de nos casarmos, minha sogra havia dito que não precisava da ajuda do meu marido e que meus pais nos haviam ajudado a comprar nossa casa com essa premissa. Mudar de ideia agora não era justo nem razoável. Minha sogra argumentou que não estava mudando o que havia dito antes,
mas que estava tentando garantir um futuro brilhante não só para sua filha, mas também para nós e para seus futuros netos. Disse que venderia a casa para financiar o estabelecimento de minha cunhada nos Estados Unidos e que, se minha cunhada tivesse sucesso, nos devolveria o dinheiro, não apenas a mesma quantia, mas mais do que havia sido investido nela. Fiquei sem palavras diante dessa proposta e me pareceu ainda mais difícil aceitá-la. Expliquei que não podia comprometer nosso futuro financeiro em um plano tão incerto e que não estava disposta a arriscar nossa estabilidade por uma ideia tão descabida. Naquele momento, minha sogra sugeriu que, até que minha cunhada se estabelecesse e nos devolvesse o dinheiro, ela poderia ficar em nossa casa e nos ajudar com as tarefas domésticas. Acrescentou que, quando tivéssemos filhos, precisaríamos de alguém para cuidá-los, e ela poderia se encarregar disso. Parecia-me absurdo que estivessem planejando tudo isso com base em um futuro tão incerto e utilizando um possível filho nosso como argumento. Disse-lhes que podiam fazer o que quisessem, mas que eu não estava disposta a aprová-lo. Não valia a pena continuar discutindo com pessoas que não queriam me ouvir e só desperdiçaria meu tempo e minhas emoções. Deixei claro que, por nenhuma razão, iria utilizar nossas economias para financiar o plano da minha cunhada, especialmente porque não me parecia uma ideia razoável. Percebi que não poderia mudar a opinião do meu marido nem a da minha sogra. Sentia que nesta família eu era a única voz da razão, mas eles não estavam dispostos a me ouvir. Então tomei uma decisão drástica, disse-lhes que, se fossem seguir em frente com aquele plano sem sentido, eu preferia me divorciar. Disse-lhes que podiam vender a casa e enviar minha cunhada para os Estados Unidos ou ensiná-la a fritar frango, já que era o dinheiro deles e podiam fazer o que quisessem. Perguntei-lhes como podiam acreditar que minha cunhada, vendendo frango, lhes devolveria o valor de uma casa, e comparei seu plano com esperar ganhar na loteria. Assegurei-lhes que, se minha cunhada conseguisse ter sucesso nos Estados Unidos com seu negócio de frango, eu engoliria minhas palavras e até iria morar em uma granja de frangos. E assim, zangada e frustrada, saí de casa. Sentia que era a única forma de lhes fazer ver a magnitude do seu erro, embora soubesse que essa decisão teria grandes repercussões. Mas estava convencida de que não podia permitir que colocassem nosso futuro em risco de maneira tão imprudente. Voltei para a casa de táxi antes do meu marido e tirei todas as suas coisas para fora. Quando ele chegou e viu suas coisas na rua, começou a gritar, perguntando se eu achava que aquela casa era só minha. Respondi que, se ele tivesse coragem, poderíamos ir até o fim e resolver isso no tribunal. Assustado, ele recolheu suas coisas e voltou para a casa da mãe. Inicialmente, planejava um divórcio consensual, considerando a reforma que ele havia feito e o carro que havia comprado, e queria chegar a um acordo justo. Mas como ele insistiu em levar o caso ao tribunal, levei até o fim. O tribunal reconheceu nossa convivência e determinou uma divisão de bens. No entanto, meu marido não recebeu tanto quanto esperava devido à sua baixa contribuição econômica. O que ele acabou obtendo foi muito menos do que eu estava disposta a dar-lhe inicialmente. No final, consegui obter uma compensação significativa e ele ficou com quase nada. Embora a situação tenha sido difícil, pelo menos senti que se fez justiça depois de tudo o que havia acontecido. O tempo de namoro e casamento não foi curto, então foi muito difícil emocionalmente e levou um tempo para eu superar tudo. Sem perceber, passaram 3 meses desde que terminou o julgamento, e meu ex-marido me contactou para perguntar como eu estava. Disse que tinha refletido, que se arrependia muito e que tinha refletido. Perguntou-me se podíamos recomeçar. Disse que nunca mais mencionaria o que aconteceu com sua mãe e que queria passar o resto da vida me compensando. Perguntei-me por que meu ex-marido, que até me processou, me contactava assim, então investiguei. Resulta que minha cunhada e seu noivo não conseguiram obter os vistos necessários para emigrar para os Estados Unidos, então seus planos fracassaram. Agora, minha cunhada, que ficou sem seus planos e ambições, está vivendo com seu noivo sem trabalho, cuidando da sogra e fazendo as tarefas domésticas. Descobri que também está aprendendo a fritar frango, que era o que tanto desejava. No entanto, ela se encontra em uma situação muito difícil, tendo renunciado à sua vida anterior e seus sonhos. Minha sogra vendeu sua casa a um preço muito baixo devido à recessão do mercado imobiliário para financiar a imigração da minha cunhada. No entanto, agora que minha cunhada e seu namorado não podem ir para os Estados Unidos, ela se arrepende de ter vendido a casa por um preço tão baixo. É surpreendente ver até onde uma pessoa pode ir quando está cega por um relacionamento. Meu ex-marido, por sua vez, estava em uma situação complicada. Levava a etiqueta de divorciado, não tinha economias nem casa, e além disso tinha que cuidar de sua mãe. Pensei que ele tinha me contatado porque sabia que suas chances de refazer a vida eram mínimas. Deixei claro que não queria nada com um homem que só percebe seus erros depois de cometê-los.
Disse-lhe para não voltar a me contatar e que, se o fizesse, tomaria medidas legais. Desde então, não tive mais notícias dele. Embora me sentisse um pouco mal por me alegrar de que os planos da minha cunhada tivessem fracassado, também me senti aliviada. Me consola saber que lhes dei uma lição e que talvez agora possam valorizar mais as coisas. Obrigada por ouvir minha história. Aqui termina meu relato de hoje. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!